Olá, eu sou o Carlos Guilherme, CEO do Grupo FESAP, e esse é o meu ponto de vista. A melhor aula que eu tive é a própria vida, né? Porque eu tento aproveitar cada dia como um aprendizado, como um dia que eu possa tirar alguma coisa positiva, aprender como não fazer, que já é um baita aprendizado. Mas sinceramente eu não tive uma aula que me marcou. Eu acho que teve algumas situações dentro do mundo acadêmico e dentro do trabalho que me marcaram bastante. E aí acho que foi moldando um pouco do meu estilo. Talvez eu vou citar uma das primeiras aulas que eu tive em administração, que foi a importância de você gerenciar o seu negócio como se você fosse dono, né? Independente de você ser ou dono ou não. Isso me marcou um pouco, porque naquela época ainda eu nem imaginava montar a minha agência, nem imaginava seguir carreira do jeito que eu segui hoje, né, ser sócio da empresa. Mas eu acho que se eu tivesse hoje de repente dentro de uma multinacional, um modelinho, né, CLT, etc., eu também trataria a empresa como sendo dono dela. E é muito do que eu exijo hoje de todo o meu time, de olhar para o grupo e falar, você é dono disso aqui. Não importa o modelo de contratação, se você está como CLT ou se você está como um dos acionistas da empresa. Talvez essa tenha sido de fato uma aula que me marcou muito e que de fato faz a diferença hoje no meu dia a dia. Olha, eu defino que assim, a educação em geral para mim sempre foi um assunto muito importante. Eu acho que não existe país desenvolvido sem educação, não existe empresa de sucesso sem educação, e não existe indivíduo, né, de caráter e de valores sem educação. Eu tive o privilégio de poder ter uma educação de qualidade, meus pais sempre valorizaram isso, então eu acho que o fato da família ter apoiado muito ao que eu queria fazer, né, na época principalmente de vestibular, etc., foi importante demais para eu poder escolher sem nenhum tipo de tendência, sem nenhum tipo de vícios. Eu entrei em 2 faculdades, entrei em administração, era um curso que eu ia fazer de manhã, e propaganda e marketing. Na verdade eu queria mais propaganda e marketing, porque na época minha irmã mais velha fazia e eu achava legal, e na época era o curso mais diferente que tinha, era uma coisa um pouco, né, inusitada. Mas calhou de eu entrar nas 2, e uma de manhã e uma à noite. E aí eu cheguei em casa, meu pai era executivo, e aí vem também um pouco da importância de você ter a orientação, né, e a ajuda para escolher nesses momentos. Eu tinha 17 anos, entrei na faculdade com 17 anos. E aí a famosa pergunta, eu falei, e agora, qual que eu faço? E aí eu nunca esqueço, meu pai olhou e falou, putz, faz as 2. Porque se você quiser seguir carreira de marqueteiro, na época ainda fazia-se muito curso de propaganda e marketing para trabalhar em agência, na área de comunicação, etc. Ele falou, se você quiser seguir essa carreira mais ligada à comunicação, agência, etc., você vai ter um background de administração que vai te diferenciar dos outros marqueteiros publicitários. E se você quiser seguir carreira de administrador, você vai ter o viés de marketing, de mercado, etc., que os outros administradores não têm, que é aquele curso mais quadradinho. Confesso que no início achei meio maluca a ideia, falei, putz, fazer 2 faculdades juntas, enfim, e acabei conseguindo cursar. Foi muito importante para a minha vida, porque ali já começou uma responsabilidade minha de não só fazer um curso e sim fazer 2, quer dizer, gerenciar teu tempo, gerenciar tuas prioridades, como é que eu ia conciliar, né, com todos os estudos ao mesmo tempo. Não satisfeito com isso, com os 17 anos ainda, primeira semana de faculdade, eu encontrei um amigo, ex-vizinho, enfim, e a gente decidiu montar uma agência de publicidade juntos. Então eu comecei a trabalhar à tarde. Então a educação já começou a fazer parte do meu dia a dia profissional. Então eu conseguia levar muito do que eu estava aprendendo ali no comecinho de faculdade para o negócio que a gente estava fazendo. Claro, era um business muito pequeno, mas bem ou mal eu já conseguia fazer esse link muito interessante que todo mundo quer, né? O que eu aprendo na sala de aula com o que eu posso de fato colocar em prática.
E aí eu terminei as duas faculdades. No meio desse caminho eu caí para a área, fui um pouco, entre aspas, jogado para a área de recursos humanos, tive contato com a área de recursos humanos e achei que o caminho de consultoria seria interessante. Então aí eu tive a escolha também de ir para esse viés que não era da minha formação, e aí eu tive que buscar uma outra forma de aprender uma nova carreira. Tá? Então, assim, de fato, os dois cursos, né, que eu fiz sendo bastante diferentes, acho que foram interessantes para me dar uma visão mais ampla do que é um negócio, do que é mercado, do que é empresa, e hoje está na posição que eu estou. Eu acho, tem uma questão que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: o mercado que eu estou, você fica melhor com o passar do tempo. Tem muitas carreiras que você é aquela coisa, um tiro curto, e depois com 35, 40 anos você já está obsoleto. Acho que no mercado que eu estou é o contrário. Você vai adquirindo muita experiência, você vai adquirindo muito tato para lidar com as pessoas, com o cliente, com o candidato, saber avaliar, né, de uma forma mais aprofundada, enfim. Então eu desde sempre também tive um pouco isso de querer sempre ser um pouco melhor. Então eu sempre desenvolvi meu time e falo muito para as pessoas que trabalham comigo que você tem que pegar alguns períodos da sua vida, seja fazer uma autoavaliação do que era o mês passado ou do que você fazia 6 meses atrás, que você está fazendo melhor hoje. A partir do momento que você olhar para trás e falar, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia 6 meses atrás, alguma coisa está errada. Então, ou você tem que fazer mais, ou você tem que fazer mais rápido, ou com melhor qualidade, ou os dois, né, que é o ideal. Então, assim, a própria pessoa ter essa vontade de querer fazer melhor é muito importante. E como é que eu tento engajá-las e comprar essa ideia? De novo, trabalhando em consultoria, o conhecimento é teu. Então, a partir do momento que você vivencia experiências, a partir do momento que você desenvolve melhor uma relação com o teu cliente, isso é muito do profissional. Por mais que ele saia daqui, e esse é um risco que a nossa companhia tem, e qualquer outra consultoria tem, escritório de advocacia a mesma coisa, eu posso perder um profissional e ele levar uma parte desse conhecimento. Mas não me importa, eu quero que ele desenvolva esse conhecimento, porque enquanto ele estiver aqui, ele vai estar contribuindo para a organização. Então acho que isso é a grande riqueza do nosso negócio, fazer com que as pessoas dia a dia melhorem. E obviamente a soma de todos os consultores e sócios que eu tenho aqui faz do grupo uma empresa melhor. Com a perda, o que a gente estimula? Que, obviamente, cada um dos líderes hoje do Grupo FESAP, ele tem que ter mapeado quem são os potenciais sucessores dele. Então, a gente só faz movimentação, né, ou tenta fazer movimentações onde eu tiro uma pessoa daqui, plugo em outro time ou numa regional, sabendo que alguém do time vai suportar isso e eu não vou ter essa perda. Claro que quando a pessoa sai para o mercado, eu acabo perdendo um track record ou outro, um cliente ou outro aqui e acolá. Mas, de novo, eu tenho que garantir que esse time que vai assumir, ele possa rapidamente retomar isso no menor tempo possível. É uma pergunta que eu gosto muito de dar a minha opinião, mas eu sei que, infelizmente, não é tão praticada no mercado. Eu parto do seguinte princípio: você, líder, você está aqui nessa empresa para fazer o quê? Qual que é o teu propósito? O que você quer contar para o teu filho? O que você quer contar para o teu neto? É que você gerou X milhões de lucro, que eu não estou dizendo que não tem que gerar, né? Ninguém aqui é ONG, temos que fazer a coisa dar certo. Mas assim, será que em algum momento da tua vida não é algo a mais? Será que você não recebe muito mais, né? No sentido de ver pessoas que você treinou, ver pessoas que você desenvolveu, crescendo, conquistando o seu espaço, conquistando mais coisas materiais ou não, do que simplesmente você ficar no chicotinho ali exigindo um resultado? Acho que o papel do líder é muito mais do que isso. Ele tem que ser um constante inspirador no time dele. E isso é extremamente difícil, não é toda hora que você consegue. De novo, se você estiver muito alinhado com os valores da empresa, com cultura, etc., isso acaba sendo mais natural.
Você não precisa estar o tempo inteiro se forçando a ser um bom líder. A liderança, eu gosto muito de uma frase, que a liderança é ação e não posição. Você pode ser líder estando lá embaixo da hierarquia, mas você consegue transpirar essa cultura, esse jeito, esse DNA da empresa, e muitas vezes você pega um diretor, um vice-presidente ou o próprio CEO que não consegue transparecer isso. É muito difícil ter alguém aqui que você fala, putz, aquele profissional ele é muito bom naquilo que ele faz e ninguém mais sabe fazer aquilo. É muito difícil isso acontecer, porque de novo, ou tem alguém do time plugado com essa pessoa e vivenciando o dia a dia com ela e também absorvendo isso, ou ele está ajudando algum outro time ou está sendo ajudado por algum outro time. Então a gente tenta montar um modelo bastante colaborativo nesse aspecto. Aí o que evita essa coisa de ficar o conhecimento enclausurado ali numa pessoa só ou num time só. Não existe o cliente do consultor X, existe o cliente da FESAP. Aí você cria também uma questão que, para quem está fora, para um cliente nosso, é óbvio que ele tem a imagem do consultor, que está atendendo bem, mas também tem uma marca de organização por trás que garante que aquele trabalho vai ser feito da forma correta. Então eu acho que é uma mescla dessas duas marcas, o do consultor e da empresa. Pelo que eu conheço e posso arriscar aqui algum palpite, o mundo acadêmico ele não forma o profissional hoje nos moldes ou com os conhecimentos que o mercado corporativo pede ou exige. Já não fazia isso há um tempo atrás. Com o mundo muito mais rápido, você pega os ciclos de crise. Antigamente era crise a cada 10, 12 anos, hoje a cada 1 ano e meio, 2, vem alguma coisa diferente. Então como é que o mercado corporativo exige de um profissional algumas competências e que esse mundo acadêmico não tá formando? Então, no meu entendimento, o mundo acadêmico ele te dá uma boa base teórica, técnica sobre algum assunto, qualquer curso que seja, mas de fato no on the job ali, na empresa, é onde esse executivo vai se lapidar, vai se formar um líder melhor, um profissional melhor. Então a empresa tem que saber absorver o que ela primeiro precisa como estratégia e segundo, qual que é o gap desses executivos ou desses profissionais que eu preciso treinar ou educar. E cada vez mais tem sido muito tailor-made. As necessidades das pessoas têm sido cada vez mais diferentes. Então, isso tem sido um grande desafio de você conseguir treinar na essência e treinar a formação individualizada em grandes empresas, com um grande número de funcionários.